Olha só, quando a gente peca, a gente não tem vergonha, a gente não pensa nas consequências. Depois que a gente peca, um sentimento ali de culpa. E quando a gente vai se confessar, a gente tem vergonha e muitas vezes a gente tem orgulho de confessar a uma pessoa. Por que que isso acontece? O demônio, ele convence as pessoas para pecar. E quando as pessoas pecam, o demônio, ele coloca a vergonha para que essas pessoas não confessem os seus pecados e esses pecados não sejam perdoados. Mas você poderia dizer assim, mas só quem perdoa pecados é Deus. Sim, é Deus que perdoa pecados, mas Deus usa das pessoas. Deus quis usar as pessoas como instrumento. Em toda a história, a gente vê na Bíblia várias situações relacionadas a esse assunto. Por exemplo, a libertação do povo do Egito, Deus usou uma pessoa, Deus usou Moisés. Deus usou também uma mulher, ser humana, para ser a mãe do Salvador. Então a gente vê que Deus sempre usa pessoas para que a obra dele possa chegar até nós. E assim também não é diferente como o sacramento da confissão. Deus quis usar pessoas, homens igual nós, mas que fosse um instrumento para que a sua graça chegasse até nós. Então o demônio, ele tira toda a vergonha no momento do pecado. E quando a pessoa cai no pecado, a pessoa é convencida por ele que aquilo ali é bom, que não vai acontecer nada, vem ali um sentimento de culpa, a gente fica se culpando, a gente se sente sujo e depois a gente sente vergonha para se confessar. Acontece isso com muitas pessoas, inclusive também com pessoas católicas que se confessaram há muito tempo. Tem pessoas que se confessaram há 20, 30, 40, 50 anos só quando casaram. E essas pessoas muitas vezes dizem assim, eu não preciso me confessar com um padre, mesmo sendo católicas. Imagine pessoas que não são católicas. Então muitas vezes entender os projetos de Deus não é fácil. Muitas vezes a gente acha mais fácil e cômodo rezar diretamente para Deus e não precisar de um instrumento que nos leve até Deus, que é um ser humano, que é uma pessoa que Deus a usa, porque assim foi da vontade dele. Então, se a gente perceber, Deus, ele está no nosso meio, mas através das pessoas. Em todos os momentos da história, Deus usou pessoas, usou profetas, usou missionário, usou pessoas para que a sua mensagem chegasse até nós. E também assim é no sacramento. Até você que não é católica, você acredita que Deus usa pessoas para que você possa pedir oração, para que aquela pessoa possa rezar por você e a graça acontecer. Então, olhando assim, a gente vê e a gente entende que Deus usa pessoas. E também não é diferente na confissão. E é por isso que nós católicos, quando nós estamos com sentimento de culpa, nós vamos até um sacerdote, confessamos os nossos pecados e ele diz, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no nome dele, é no nome da Santíssima Trindade. E nós saímos dali confiantes porque nós cremos que a partir daquele momento todo o pecado, toda a culpa que nós chegamos ali foi apagada. E você sabia que o demônio, ele tira toda a vergonha quando a gente peca e coloca a vergonha quando a gente vai se confessar e também o orgulho, dizendo que a gente não precisa se confessar diante de uma pessoa igual nós? Você sabia disso? Se você chegou até aqui, curte, compartilha, nos siga e Deus abençoe.